Glória a Deus, graça e paz da parte de Jesus para todos vocês que já estão conectados aqui no mais uma vez o Viva a Vida, um programa que está indo sempre ao ar numa live de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã, ao vivo. É isso mesmo, nós estamos ao vivo nesse exato momento para poder compartilhar um pouco do viver a vida sem arrependimentos. Hoje é mais um dia que nós vamos trabalhar sobre aquilo que nós precisamos viver mesmo e não pensando apenas na questão da morte. Hoje nós vamos pensar sobre esse encontro falando sobre arriscando-se para encontrar a grandeza. Arriscando-se para encontrar a grandeza. Daqui a pouco nós vamos ter uma palavra, uma mensagem do nosso amigo pastor Jairo Moutinho, da Igreja Batista Jardim Eldorado, aqui de Montes Claros. Daqui a pouquinho também nós vamos ter canções específicas falando sobre aquilo que nós temos proposto para hoje. Na voz, daqui a pouco você vai saber de quem é, de Jéssica Lima, de Tiago Lima, de Joyce e de Vitória Dias. Daqui a pouquinho quero que você fique comigo também. Temos também a oração específica para o dia. Gente, a semana que passou foi a nossa primeira semana. Nós começamos o programa Viva a Vida na segunda-feira da semana passada. Foi o nosso primeiro encontro. Nós já tivemos o primeiro encontro, que é Vivendo o Traço, né? A primeira mensagem pregada no domingo retrasado. Na segunda-feira nós tivemos o primeiro encontro de pequeno grupo. Na quarta-feira nós tivemos a segunda mensagem, que é exatamente sobre o tempo, sobre aproveitar o tempo, que foi inclusive um dos dias do livro, né? Sobre Espremido pelo Tempo. No domingo à noite, ontem à noite, nós tivemos a terceira mensagem dessa série, Um Mês para Viver, que é um livro do pastor Chris Carey e Chris Schuch, ok? E ontem nós falamos sobre vivendo apaixonadamente, viver apaixonadamente, viva apaixonadamente. E hoje nós vamos dar prosseguimento nessa semana. Hoje nós vamos falar sobre isso, o macaqueiro, que é um brinquedinho meio arriscado, né? E aí nós vamos aprender com o pastor Jairo Moutinho, lembrando que na hora da mensagem, do seu lado direito, vai aparecer aí algumas perguntas. Logo na mensagem, lá na mensagem nós vamos atinar apenas para os comentários das perguntas que serão apresentadas do nosso lado direito na hora lá da mensagem, tá bom? Fica comigo daqui a pouquinho, deixa-me verificar quem é que já chegou aqui, quem é que já fez a tarefa. Esse é um momento especial para nós, de termos aqui você conosco, você podendo compartilhar com outras pessoas. Eu quero agradecer a todos que já conectaram. Se você ainda não fez, faça, dê o seu like aí, aproveite e chame mais um, compartilhe, vamos fazer com que essa mensagem chegue até outras pessoas. A minha pergunta para você é, você tem sido abençoado com o Viva a Vida? Sim ou não? Se sim, dá um like aí e aproveita para convidar mais alguém para estar conosco, tá bom? Deixa eu verificar quem é que já está chegando, quem é que já passou por aqui. Valéria Santos, bom dia, Márcio Fernandes. Bom dia, Maicon Fredson. Bom dia, Elis. Bom dia, Bia. Andréia Souza de Santana, da onde? De Ilhéus. Ela está dizendo, boa semana para todos vocês. Abraços daqui de Ilhéus. Abraço também aqui com todo carinho e com todo respeito também para os irmãos e amigos aí de Ilhéus. Saudade, querendo ir para Ilhéus. Assim que aparecer uma brechazinha, logo depois da pandemia, porque agora não dá. Assim que tiver a vacina, lá vamos nós. Ilhéus, Leonardo Barbosa já chegou e está dizendo, vamos embora tomar café, meu povo! Ô, pastor, hoje se você puder mandar um cafezinho para Jéssica Menezes aí, seria bom, porque ela ainda não tomou o café. O Wilma Souza está dizendo, aliás, Lília Damares está dizendo, bom dia, uma semana abençoada a todos, amém, Lília, Deus abençoe Lília. Felipe, Daniel, Deus abençoe também conosco nessa manhã. O Wilma Souza está dizendo bom dia. Mais um dia. Estamos aqui para aprender mais para a glória de Deus. O Wilma Souza, lá de Januária. Maria Aparecida. Sidona, bom dia, Cida. Bom dia para o Wesley, o Everton, o Alisson e o William. Mávia Arruda, bom dia, Mavinha. Bom dia. Léo já está fazendo a tarefa, que é marcando algumas pessoas. Maria Lúcia.
A Rocha Corrêa está dizendo bom dia e uma ótima semana para todos. Muito bem, todo mundo começando lá em cima. Lá em cima também chega Jorginho Cerqueira para dizer bom dia, família. Bom dia, Jorginho. Hoje à noite, hein? 19h30, hein? Nós temos o nosso pequeno grupo, Jorginho. Não vai chegar atrasado não, hein? Vamos falar mais sobre o viver apaixonadamente. Ele está dizendo assim: Deus abençoe a semana de todos com muita paz e saúde. Que Ele, Deus, nos dê a sabedoria e força física e espiritual para fazer o seu ID. Amém, meu irmão, amém. Léo está marcando mais alguém aí. Ricardo Brito passando, Jorginho Cerqueira está dizendo sim, sempre abençoado por essa igreja. Louvado seja Deus por isso, Jorginho. Bom dia, Ricardo Brito, ele está dando o seu bom dia. Pastor Léo continua marcando mais alguém. Vai chegando aí, vai aproximando, porque eu quero saber de onde que você está. Eu quero gente nova, mais gente chegando por aqui. Vamos logo na primeira canção de hoje, enquanto que o pessoal está passando por aí, não é isso? Vamos lá, Jéssica. Solta a primeira canção que vai falar ao seu coração. Fica comigo e eu já volto. Escamas em meus olhos me impediam de enxergar. Sua luz brilhou, queimando as mentiras e me libertou. Ele me lembrou que eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou o que ele diz que eu sou. Ele diz que eu sou seu. As cadeias e as escamas estão no chão, não mais órfã. Sua verdade é libertação. As cadeias e as escamas estão no chão, não mais órfãos. Sua verdade é libertação. Oh. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou o que ele diz que eu sou.
diz que eu sou seu. Glória a Deus! Eu tenho aprendido não somente com o livro Uma Vida com Propósitos, foi uma série que nós fizemos no mês de junho, que é o Vivendo com Propósitos, mas também aprendi com esse livro que nós estamos usando, Um Mês para Viver, que nós não podemos ser o que os nossos pais querem que nós sejamos. Nós não podemos ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós não podemos ser o que nós queremos ser. Nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. Hoje, Deus vai falar ao seu coração exatamente sobre isso. Cada vez mais que nós vamos nos conectando a Deus, mensagem de sexta-feira, dirigida aqui pelo pastor Paulo Júnior, na direção do programa de Jéssica Lima, nós aprendemos que precisamos conectar em Deus. Cada vez mais que nós conectamos em Deus, automaticamente existe uma coisa, existe a produção de frutos. A produção de frutos, ou bons frutos, está na responsabilidade de Jesus, não está na minha responsabilidade. Por isso, da necessidade que nós temos de querer ser o que Deus quer que nós sejamos. Então, esse deve ser o ponto principal do nosso encontro hoje. Ser o que Deus quer que nós sejamos. Quem é que está comigo aqui que já chegou e precisa mandar? Eu preciso mandar o seu abraço. Vai lá. Já deu o seu like, já compartilhou, já chamou mais alguém? Aqui na fanpage da Igreja Batista Monte Carmelo, tem algumas pessoas passando. Só verificar aqui, porque eu parei e... cheguei aqui. Rosângela Brito está dizendo bom dia, Pastor Lopes. Paz para você também, Rosângela, seja bem-vinda aqui também, mais uma vez. Ana Águida, mais uma vez conosco. Ana Águida sempre participando. Deus te abençoe poderosamente, Ana. Minha cunhada, bom dia a todos. Bom dia, Bena. Você já está melhor, filha? Está melhor? Diz para nós aí. Leonardo Barbosa está dando bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Pastor Léo está dando bom dia para Rosângela Brito. Jorginho já marcou aqui algumas pessoas. Léo está dando bom dia, Tereza. Bom dia, irmã Tereza também. Seja bem-vinda aqui no nosso meio, Tereza. Está dando o seu também bom dia a todos. Ana Lima, bom dia. E ela colocou um sol do lado. Bom dia, sol. Esse sol está chegando em Montes Claros. Vai começar a esquentar. Vai ficar melhor. Para mim vai ficar melhor. Mas aí você fica tranquilo que quando chegar aquele calorzão, você entra debaixo de um chuveiro. Para você é um chuveiro frio e para mim é um chuveiro quente, porque o negócio, eu gosto é que esquenta mesmo, o trem tá ficando bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Léo tá marcando mais alguém aí. Tati Cerqueira tá dizendo amém, glória a Deus. Tereza Soares está respondendo para o pastor Léo. Amém, pastor Léo. Deus abençoe você também. Leonardo Barbosa já marcou mais alguém. Léo já deu amém. Léo, e aí? Você já está beleza já? Já está bom? Já vai sair aí da quarentena ou não? Diz para nós aí. Pastor Léo está dizendo, bom dia, Graciane. E aí, Rosineide Costa está passando, a irmã Neide. Bom dia, igreja. Suelen Dias, e aí, Su, você já está melhor, filha? Responde aí para o tio. Deus te abençoe. Su. Carla Daiane, bom dia, semana abençoada. Olha, Carla Daiane, para mim, é a primeira vez que está passando. Carla Daiane, diz para mim aí de onde você é, filha, que eu quero mandar um abraço mais próximo para você. Benézia está dizendo, graças a Deus está melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. E a mensagem de hoje funciona da seguinte maneira, como está funcionando. Nós vamos, logo depois da mensagem, nós vamos ter um painel. Como é que funciona o painel? De acordo com a mensagem que está sendo pregada, do lado direito vai aparecer algumas perguntas. E eu quero que você, de acordo com o que vai aparecendo aí, você vai respondendo, tá bom? De acordo com o que vai aparecendo o quê? Vai dando as suas respostas. Você vai escrevendo aí, porque depois nós vamos fazer aqui um bate-papo quando voltar a mensagem trazida pelo meu amigo Jairo Moutinho. Fica comigo, sai não, chama mais alguém aí. Olá, seja bem-vindo à série Um Mês para Viver. É um prazer poder falar com você mais uma vez. Quero falar hoje sobre arriscando-se para encontrar
a grandeza. Quero falar sobre coragem, quero falar sobre fé. E quero ler um texto com você, convido você a abrir a sua Bíblia, abrir talvez aí no seu celular, na sua casa, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. É um texto muito conhecido por nós. É um texto que muitos aí, mesmo não cristãos, usam esse texto e essa experiência vivida pelo homem, pelo apóstolo Pedro, juntamente com Jesus. Então, Mateus capítulo 14, versículo 25, vai nos dizer assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Talvez na história, quando nós lemos ou temos conhecimento dessa história, para nós o que mais se destaca não é o fato de Pedro ter andado sobre as águas, mas muitas vezes nós destacamos o fato de Pedro, e posteriormente a história vai contar sobre isso, ele ter afundado nas águas. Mas a Bíblia vai dizer que isso aconteceu realmente, mas vai nos dizer que ele andou sobre as águas. Ele teve coragem. A partir daquele momento, que era um momento de medo, era um momento diferente para eles. Eles vivendo as experiências com Jesus, agora eles vão ver e perceber que aquele homem chamado Jesus era capaz de andar, de caminhar sobre as águas. E que homem era este? No entanto, o único que naquele momento teve a coragem de falar, de conversar: se é você mesmo, Jesus, se é o Senhor, então permita que eu vá até você também, permita que eu viva essa experiência, permita que eu tenha essa coragem de pisar sobre as águas e não afundar. E Jesus vai e convida Pedro: então venha. Se você crê que sou eu mesmo, então venha. E Pedro vai viver essa experiência. Então é o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus. Então ele teve coragem, ele arriscou, ele encontrou em si a grandeza da fé, ao se lançar em um desafio que humanamente é impossível, senão pela fé. E é isso que nós queremos falar com você nesse dia, nesse sexto dia. Arrisque-se para que você encontre a grandeza, talvez por falta de fé, por falta de se lançar nos braços do Senhor e confiar nele, na grandeza do Senhor. Você tem deixado de alcançar, de buscar muitas coisas que Deus tem proposto para você, seja no ministério, seja na comunidade de fé que você faz parte, ou seja na própria vida, Importante a gente pensar que só não corre risco aquele que não sai de casa. Se você continuar no sofá da sua casa, na vida cômoda, talvez literalmente, tenha acontecido com você, você não vai viver experiências. Então arrisque, viva experiências no Senhor, busque do Senhor, tenha coragem. Isso é fé. Eu me lembro que certa vez eu estava viajando de Belo Horizonte até Montes Claros e parei em uma lanchonete, em um restaurante na beira da estrada, e percebi que na decoração, é um espaço muito bonito que eles têm ali, na decoração do restaurante, do lado de fora, havia um enorme barco, uma canoa, muito grande, muito grande. E olhando para ela ali, eu pensei, rio não tem aqui perto, mar também não tem. Evidentemente que essa canoa, ela não foi feita para ficar aqui. Talvez aquele ambiente fosse o ambiente mais seguro para ela, longe dos vendavais, das ondas do mar,
das intempéries do tempo, né? Mas ela não foi feita para viver como ela estava vivendo ali. Por mais que o barco esteja no porto, seguro, protegido, ele não foi feito para estar ali naquele ambiente. Assim é a nossa vida. Talvez dentro de casa, talvez dentro do nosso comodismo, que afeta todo ser humano. É muito mais seguro e cômodo. Mas nós não fomos feitos para isso. Talvez hoje você esteja precisando de viver essa experiência de coragem que o apóstolo Pedro viveu, de se lançar, de confiar no Senhor, de permitir que Ele guie a sua vida, permitir que Ele realmente seja o dirigente da sua vida, das suas decisões. Tenha coragem para viver. Nesse momento, no que você tem se agarrado? O que você precisa abandonar para seguir? Talvez é algo que você viveu no passado, e é uma verdade que muitas vezes o passado ele nos aprisiona. A Bíblia vai mostrar experiências, Jesus conversando com aquela mulher no poço e ele pede água para ela, e a experiência do passado dela a aprisionava de avançar, de crescer, de dar passos à frente. Aquela mulher que também é pega em adultério, o passado dela a aprisionava, e muitas vezes isso nos impede mesmo de crescer. E a Bíblia vai mostrar que Ele, Jesus, é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos livra do nosso passado e cuida do nosso futuro. O que te impede hoje de confiar mais em Deus? De dar esse passo em ambientes que humanamente seria impossível caminhar, como o apóstolo Pedro? Só não assume riscos quem não sai de casa, já disse isso. E muitas vezes nem em casa nós estamos seguros, se Deus, o nosso porto seguro, não estiver conosco. O apóstolo Pedro, ele encontra em si, ou em Jesus, expressão melhor para ser dita aqui, a grandeza que posteriormente ele será revelada nele. O apóstolo Pedro, um homem simples e que marcou tanto a vida de outras pessoas. Desafio você, por exemplo, a listar, colocar no papel aí, muitas vezes situações, recursos, circunstâncias que Deus coloca nas suas mãos para que você gerencie, para que você arrisque. Talvez seja um ministério na igreja que talvez você tenha medo de assumir o compromisso. Talvez seja estudar, fazer um curso, partir para uma nova área. E o outro desafio é que, quando você se decepcionou com Deus, talvez você tenha colocado expectativas em Deus, na igreja, e tem se frustrado. Mas Deus realmente tem frustrado você? Ou a partir das suas expectativas, Deus não tem atendido você e você tem se decepcionado com Ele? O que Deus hoje, e por último, o que Deus hoje tem pedido para você assumir? O que hoje Ele tem colocado nas suas mãos para você assumir, para você viver novas experiências? Eu me lembro aqui que muitas vezes o desafio que nós temos no final do ano, enquanto pastores, é que a igreja ela assuma compromissos
que os nossos irmãos em Cristo abracem ministérios da igreja para servir uns aos outros. E muitas vezes nós, enquanto pastores, nós nos frustramos porque as pessoas não abraçam, ou começam o ano muito bem e durante o ano abandonam, negligenciam algo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas o desafio que o Senhor tem para você no dia de hoje, nesse sexto dia, é arrisque para que você encontre a grandeza em si, mas através da pessoa de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela oportunidade que temos de poder falar com o Senhor hoje. Obrigada, meu Deus, pelas misericórdias que tem nos alcançado a cada manhã. Nesse instante, Pai, eu quero colocar diante do teu altar as nossas vidas, pedindo, Deus, que nesse instante o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e tirar, Pai, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que tem nos travado, que tem nos impedido de avançar. Ó Deus, faça a tua obra nas nossas vidas, Pai. Que possamos sair dessa zona de conforto que muitas vezes ficamos e permanecemos ali por tanto tempo, Pai. Nos ajude, porque, afinal de contas, nós não fomos criados para ficar parados, para ficar travados, mas pelo contrário, o Senhor nos chama para avançar, para crescer, para multiplicar, Pai. Então te pedimos, Deus, que tudo aquilo que tem nos impedido de realizar a vontade do Senhor hoje, que o Senhor quebre isso em nome de Jesus Cristo. Que possamos nos lançar mais, nos avançar mais para crescer na Tua obra, Pai. Trabalhe em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glórias a Deus, que bom essa oportunidade de poder aprender um pouco mais nesta manhã. Obrigada, pastor Jairo Moutinho, por esta palavra abençoada para cada um de nós. Antes da gente entrar no nosso painel, eu já quero que você já vai deixando aí os seus comentários, né? Vai respondendo aí as perguntinhas para a gente poder daqui a pouco debater, tá bom? Mas por enquanto, vamos ver aqui quem já chegou, está conosco aqui. Carla Daiane já deixa aqui o seu bom dia e deseja a todos uma semana abençoada. Amém, Carla. Beneze já disse, né, que está melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Rosângela Brito, né, diz amém, pastor Léo. Rita Ribeiro, né, diz a Leonardo Barbosa, já desejando aqui um bom dia, que Deus abençoe o dia de todos nós. Amém, Rita. Léo também respondeu, pastor, ele disse que está melhorando e graças a Deus. Essa semana ele já vai sair do isolamento. Amém, Léo. Suelen também, graças a Deus, 100%, tio. Opa! Amém, Isso é bom, Suelen. Su. Glória a Deus. Ó, Carla Daiane diz que é de Monte Azul, é ovelha do pastor Leonardo. Oh. Seja bem-vinda, Carla. Deus abençoe, Carla. Quem mais aqui? Rosângela Brito diz, né? Esqueci de falar minha igreja. Batista do Alcides Rabelo. Pastor Jorge Júnior. Isso. Nosso amigo aqui também. Vamos lá. Ana Soares também já deixa o seu bom dia. Bom dia, Ana. Vamos ver aqui. Suelen também já deixou o seu bom dia. O Ismael Rodrigues também deseja, né, um ótimo dia a todos. Amém, Ismael. Deus abençoe, Ismael. Tia Tati também já confirmando aqui com amém. Pamela Ventura também. Gente, vamos lá então para o nosso painel. Eu quero agora contar nesse momento com a sua participação, tá bom? A gente vai aqui conversar também um pouquinho com o nosso pastor Lopes, mas eu já quero que você já vai deixando o seu comentário aí sobre as nossas perguntinhas, que daqui a pouco eu vou fazer o comentário, tá bom? Mas vamos lá para a nossa primeira perguntinha aqui. Pastor, me fala aí uma lista aí de itens, de recursos, de dons e oportunidades que você já recebeu para poder gerenciar. Conte aí para nós.
Eu acho que um dos recursos, dons, habilidades até mesmo, eu creio que de liderar é algo que Deus tem me dado, isso fortemente, mas fortemente mesmo. Eu tenho sido abençoado por pessoas, poderia citar aqui muitos pastores, muitos, não vou citar o nome porque eu vou acabar esquecendo de alguns, nessa questão da influência que eu tenho recebido, nessa questão de liderança. Oportunidade, por exemplo, há 2 anos eu tive um convite da Junta de Missões Nacionais para poder ser um pastor multiplicador da Igreja Multiplicadora, e com isso a gente vai ganhando novos amigos, pastor Anacleto, pastor Fabrício, tantos outros pastores também, né? Então eu acho que Deus tem me dado isso nesse tempo, né? Na questão de oportunidade, na questão de dons. E eu coloco à disposição mesmo para poder ajudar. Eu tenho um grupo aqui com pastores aqui do norte de Minas, eu tenho um grupo com os pastores lá do oeste de Minas, que eu também tenho sido abençoado por eles também, né? Amém, pastor. E aqui fala também, né? Descreva a maneira como os obteve e a nós também a parcela de controle que você teve na maneira como eles lhe foram entregues. Olha, primeiramente, assim, quando eu recebi o convite da Junta de Missões Nacionais, na pessoa do pastor Fabrício, eu fiquei, ao mesmo tempo, como é que eu vou usar a palavra aqui? Ao mesmo tempo, encorajado a enfrentar um grande desafio, mas ao mesmo tempo, sim, meio medroso. Por isso que essa mensagem de hoje, ali compartilhada pelo pastor Jairo Moutinho, é que nós precisamos nos arriscar. O arriscar não é arriscar por arriscar, é arriscar em Deus, né? Quando, por exemplo, eu tomei essa decisão, consultada aqui pela nossa igreja, também a Igreja Batista Monte Carmelo, foi mais arriscando em Deus. Em Deus eu sou mais assim de colocar a cara a tapa, como por exemplo o programa Viva a Vida. A gente sabe que existem várias pessoas ajudando o Viva a Vida, né? Várias. Nós temos um grupo de intercessão que ora antes, durante e depois do Viva a Vida. Nós temos aqui os equipamentos, nós temos aqui Jéssica Menezes, né? Maria Eduarda sendo treinada, Jéssica Lima, Tiago Lima, Vitória, Luiz, Joyce, Elian. Nós temos aí um grupo de muitas pessoas trabalhando. São desafios que Deus coloca nas nossas mãos e nós só fazemos porque nós arriscamos em Deus. É em Deus é que a gente está colocando isso em prática, né? Verdade. Pastor, e como o senhor acredita que Deus gostaria que você investisse cada item, né, dessa lista, e como pode fazer esse investimento? Olha, eu aprendi que quando Deus me pede alguma coisa, eu não digo não. Eu posso dizer para Ele, espere. Talvez porque eu estou um pouco sobrecarregado, mas eu sempre falo para Deus, eu não vou dizer não. O não, quando eu vou dizer não para aquilo que Deus está me pedindo, isso vai me gerar um desconforto espiritual, porque eu fico pensando, Deus está mandando fazer isso, eu não vou fazer. As necessidades, quando surgem, por exemplo, eu pergunto para Deus, eu coloco diante de Deus e falo para Ele, Senhor, o que o Senhor quer mesmo disso? O que o Senhor quer que eu invisto nisso? E aí eu vou colocando à disposição e Deus vai providenciando algumas pessoas, vou tendo a ajuda de outras pessoas. Lógico que não são de todas as pessoas que eu gostaria que estivesse ajudando, mas há uma promessa que Deus não nos deixaria só, né? Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então aparecem pessoas. Não sei se você lembra, já sei quando nós startamos esse projeto Vivendo com Propósitos, né? Algumas pessoas foram preponderantes para poder a ajuda disso, né? Elian, Jéssica Lima, você, Tiago, e aí algumas pessoas foram chegando, né? Pamela, Rogério. Então eu ajo dessa forma. O livro Um Mês para Viver, ele serviu muito para abaular a minha vida, para dar um direcionamento maior nos propósitos de Deus para a minha vida. Verdade, pastor. E o caminho é esse, né? Realmente está disponível, independente se você
naquele momento não consegue realizar aquilo ali, mas Deus te capacita e você tem pessoas também que podem te ajudar, te capacitando, mas o importante é estar sempre com o coração disponível, né, a aprender. Pastor, vamos para a nossa segunda pergunta. Por enquanto aqui não temos comentários de ninguém. Vamos pedir o pessoal para poder participar aí, né? Algo, por exemplo, dessa lista de itens que Deus tem te dado, recursos, dons, oportunidades, o que é que Deus tem pedido para você aí, né? Pastor, a nossa segunda pergunta aqui é, quando você se decepcionou com Deus e em que momento ele não foi até você da maneira que esperava? Olha, Jéssica, essa pergunta para mim ela é muito tranquila. Nunca me decepcionei com Deus, nunca. Até os não que Deus já me deu, eu já aprendi que ela concorre para o meu bem. Ela faz com que eu me desenvolva disso. Não me sinto em momento algum como se fosse algo que... lógico, eu passei pelo vale da sombra da morte. Por exemplo, no período da depressão, eu clamava muito por Deus e não perguntava para Ele em momento algum por quê. Não perguntava, porque eu já tinha aprendido com a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Eu sempre perguntava para Deus em que, né? Eu já tive acidentes, já bati carro, já tive grandes livramentos, muitas coisas. Eu não costumo atribuir a algo que eu não consegui, uma tarefa que eu não consegui executar com uma decepção a Deus. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Eu costumo dizer que faltou alguma coisa ali para mim poder fazer. Deus só pode nos dar coisas boas. Nada de mal vem do Senhor. Verdade, eu penso semelhantemente a isso também. Em relação a Deus, nunca tive nenhum tipo de decepção. E eu sei que se aquilo ali não foi naquele momento, foi porque não era no tempo de Deus. Exatamente. Ou tinha alguma falha, mas sempre colocando à disposição de Deus para entender os projetos dele para a minha vida. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus não tem relógio, né? Nós temos relógio, 24 horas, às vezes dura 25, quando tinha horário de verão, mas Deus não tem tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos sincronizar o nosso tempo ao tempo de Deus, ao tempo, à maneira, à vontade de Deus, e isso muda muito quando a gente pensa em relação a algumas coisas que Ele tem para as nossas vidas. Vou dar um exemplo rápido para você aqui. Por exemplo, esse projeto que nós temos do Celebrando a Restauração, você participa dele. Por mim, eu já tinha começado o Celebrando a Restauração há muito tempo. Por que não começou ainda? Porque eu ainda continuo entendendo que não é o tempo de Deus. Lógico que algumas pessoas não contribuem para isso, né? As pessoas não se dispõem para poder ali colocar-se adiante do projeto. E eu entendo que Deus está trabalhando também isso em nós. Amém. O pastor Leonardo deixou um comentário aqui, pastor, ele diz assim, de fato, tem nos abençoado muito, pastor Walter, os treinamentos que o senhor nos trouxe, tem edificado muito a minha vida pessoal, família e ministério. Pastor Leonardo é uma pessoa que tem experimentado um dos princípios fortemente da Igreja Multiplicadora, que é a intercessão. O pastor Leonardo tem alcançado pessoas no Brasil inteiro, né, através da intercessão. Não somente lá em Moar, como é chamado lá, em Monte Azul, mas também alcançado outras pessoas, e ele tem percebido essa força que é a questão da oração na questão ministerial. E quando a gente está falando da questão ministerial, mas em todas as coisas, a oração deve vir primeiro, né? Tá certo. Pastor, vamos lá, outra pergunta é o seguinte, como você pode depositar confiança nele como seu pai amoroso, mesmo se sentindo decepcionado? Como eu disse, eu nunca me sinto decepcionado de Deus, com Deus. O que eu sempre faço é confiar nele. Eu falo com ele, converso com ele, é a minha oração, conto para ele, não fico restrito a um dado momento do dia para orar, para falar com Deus. Lógico que quando de manhã, quando almoço, quando tomo café, algumas ocasiões específicas do dia, mas eu fico batendo papo com Deus. É aquela ideia de que eu aprendi também que você pode estar falando com Deus mesmo sem tirar um momento específico, mesmo que não seja no dia do culto de oração. Então eu
passo a confiar em Deus no meu dia a dia, nos momentos. Hoje pela manhã, já às 15 para as 6, no meu primeiro abrir dos olhos, eu já tinha falado com Deus. Deus, hoje é um dia muito grande, tem alguns desafios para serem feitos. Entre eles está o Viva a Vida, que é ótimo estar com vocês aqui. Tenho outras coisas para serem realizadas pessoalmente, outras coisas para serem realizadas na questão do que tange ao ministério da nossa igreja. E eu falo com ele: Senhor, me use. Às vezes a gente fica, por exemplo, quando se dá em termos de equipamento, como gerar essa transmissão, a gente fica um pouco nervoso. É normal ficar nervoso, né? A gente tem que entender que isso é normal. E aí logo eu falo assim: não, o Espírito Santo de Deus nos direcione aqui. Então, se a gente passar a entender que a nossa reconexão, falada na sexta-feira, a nossa reconexão com Deus vai nos dar uma direção na vida melhor do que a direção conosco, na nossa direção, nós no volante, né? Penso assim. Tá certo, pastor? Agora vamos caminhar para a nossa última pergunta, né? Na verdade, é mais uma tarefinha. Cite aqui um risco que acredita que Deus está pedindo para você assumir hoje, nesse exato momento da sua vida. E escreva os seus temores quanto a assumi-lo e o pior que pode acontecer se você assumir esse risco e falhar. Olha, Deus tem falado muito ao meu coração, muito, né? E de muito do que Deus tem me falado, eu tenho compartilhado de púlpito, compartilhado com algumas pessoas, né? Esposa, os líderes dos ministérios aqui na igreja, líderes de pequenos grupos, o conselho de líderes, alguns irmãos mais próximos. Deus tem me chamado, inclusive os membros da liderança da igreja que está assistindo, os líderes de pequenos grupos, os líderes de ministérios, o conselho de líderes, eu já compartilhei com vocês uma palavra que eu assisti nesse final de semana do pastor Jeremias Pereira, uma pessoa que tem me influenciado também positivamente, que chama-se o platô do crescimento, né? Platô do crescimento é a igreja que vai crescendo e de repente ela para num período e tem alguns impedimentos ali para que aquela linha de crescimento desenvolva. Eu vou pedir você, líder, só recebi até agora de 2 pessoas. Eu gostaria que você, que é líder de pequeno grupo e de ministério, me respondesse aquilo, porque é algo que Deus tem me desafiado. É o crescimento. E não é um crescimento só quantitativo, é um crescimento qualitativo. E isso, é lógico que inicia pelo líder, inicia pela pessoa, né, que está à frente. Mas as outras pessoas são passageiras disso, né? Passageiras no sentido de estarem ali como no mesmo barco. Então Deus tem me desafiado para um crescimento maior. E isso Deus tem colocado essa inquietude no meu coração. E eu não sei se isso é para a membresia da Monte Carmelo, se é para a Igreja Batista Monte Carmelo ou se não. Eu não posso negar de dizer essas coisas, porque Deus sabe o que está acontecendo no meu coração. A gente imagina que isso pode ser com a Monte Carmelo, porque a gente já conhece muita gente, a gente sabe quem é e quem não é, sabe quem pode contar e com quem não pode contar, mas a gente precisa entender que isso nós precisamos nos alinhar. É um alinhamento, eu chamo disso de um alinhamento. Então, às vezes as pessoas recebem um desafio de Deus e elas ficam postergando, né? Nós chamamos de procrastinar, né? Procrastinar, de colocar para depois. Amanhã, não, no ano que vem. Não, quando passar a pandemia. Não, eu fico imaginando algumas pessoas. Final de semana, algumas pessoas que nos acompanham aí devem ter visto o batismo que nós fizemos lá em Buritizeiro, né? Foi uma festa fantástica, né? Fantástica, formidável, né, Joyce? E alguém fala, não, poderia fazer depois. Não poderia fazer depois, não. Poderia fazer agora. Corremos riscos? Sim, corremos riscos. Mas nós corremos riscos pelas coisas de Deus. Estamos correndo risco, sim, pelas coisas de Deus. É bom se nós pudéssemos ficar em casa, trancados, e de vez em quando ir lá no supermercado, comprar comida e engordar. Mas a gente está colocando isso em risco mesmo, né? Fomos e voltamos em paz, agradecidos pelo cuidado e pela proteção que Deus nos deu. Então é mais ou menos assim. Deus desafia você e a gente fica colocando para depois. Algum dia. Quando eu tiver condições. Não, é agora. Não deixe para depois. É agora. Né? É agora que Deus está te pedindo
para fazer alguma coisa. Se você se conectar a Ele, se você ficar preso nele, pode ter certeza que Ele vai te usar e vai providenciar as coisas que precisam ser providenciadas para tocar o projeto para frente. Amém. Aqui nós temos um comentário da Ana Soares, e ela diz assim: nunca tive algum sentimento de me decepcionar com Deus. Sei e entendo hoje mais que tudo o que aconteceu e acontece na minha vida é a vontade dele. E a cada dia entrego e passo a confiar mais nele, pois sei que ele tem o melhor para a minha vida e para cada um que nele espera e confia. Amém, Ana? Amém, Ana. Amém. Esse fato de que quando ela fala, Ana fala aí sobre a vontade, eu estou entendendo que é a vontade permissiva de Deus, né? Vontade permissiva de Deus não é vontade absoluta. Outrora a gente fala sobre isso. Mas quando nós estamos cientes de que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que nós passamos a deixar de ser criaturas criados por Deus e passamos a ser filhos de Deus, nós entendemos que tudo que Ele está fazendo por nós e em nós e através de nós é a vontade do Senhor. Essa que é a diferença, né? As pessoas, elas não conseguem se aliar nem a elas mesmas, elas não conseguem entender. Por quê? Porque falta Jesus, o homem que transforma as nossas vidas, que transformou a história de muitos homens e mulheres, foi Jesus. Quando Jesus, por exemplo, citado pelo pastor Jairo Moutinho aqui, quando Jesus pegou aquela mulher no próprio ato do adultério, Jesus então fez o que com ela? Aonde estão os teus acusadores? Não estão aqui, Senhor. E o Senhor não me acusa? Perguntou aquela mulher. Jesus, não. Né? Vá e não peques mais. Deus é um Deus de recomeço. Glórias a Deus por isso. Ele não fica olhando para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as nossas falhas. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fazer de você um instrumento dele para propagar a paz, para compartilhar o amor, para compartilhar a esperança. Você não está aqui assistindo esse Viva a Vida simplesmente por acaso. Isso aqui foi feito para que você pudesse escutar a voz de Deus e Deus falando com você. E Deus está falando com você. Deus está falando para você, vamos recomeçar. Vamos colocar a sua vida em ordem e daqui para frente, não daqui para trás, daqui para frente, vamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Ele quer usar a sua vida. Não deixe para depois, né? Junte-se a um grupo pequeno, né? Falado aqui na sexta-feira, através de Jéssica Lima. Junte-se a um grupo pequeno, junte-se a uma igreja, junte-se a alguém que quer fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. Amém. Pastor, caminhando para o final aqui, eu quero pedir nesse instante que o Senhor nos elevasse em oração, pedindo, né, para que possamos aprender a enfrentar os nossos medos e que possamos estar disponíveis, né, para enfrentar e para desejar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Inclusive, Rosângela até afirma sobre isso, Jéssica. Ela fala bem assim, verdade, Lopes, nós nos arriscamos para tudo, o mais que nos gera retorno pessoal, verdade. Falou e dito. A gente arrisca pelo trabalho, né? Mas para Deus criamos empecilhos, né? Temos que estar disposto para o ministério. Deus está gritando nos nossos ouvidos, né? Sobre isso aí, viu, Rosângela? Aqui eu vou dizer o meu uau pela sua palavra aqui compartilhada. Vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, eu quero te pedir em nome de Jesus, encoraja-as agora com o teu Espírito Santo. Com o teu Espírito Santo, ó Deus, fortalece-as, ó Deus. Dê a elas, meu Deus, de fato, um chamado, um chamamento para fazer a tua vontade, para que elas possam arriscar, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, obrigado, porque eles estão aqui conectados agora ouvindo essa palavra. Esse programa foi feito para eles. Esse programa foi feito para dizer que é com Jesus é que vamos viver uma vida sem arrependimentos. É com Jesus é que vamos ter uma vida abundante. Para todo sempre nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então vamos agora para a nossa segunda música. Quero aí que você reflita sobre essa canção também, que tem tudo a ver
com aquilo que nós aprendemos agora há pouco. Fiquem ligadinhos aí e daqui a pouco a gente volta. Pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito
Glória a Deus! Participação maravilhosa aí desse trio, como diz o pastor Leonardo, trio Viva a Vida. Eu estou chamando trio Viva a Vida. Jobinha, vou passar aí agora, viu, Jobinha? Prepara meu negócio aí, hein? Vou passar aí agora, hein? Vou experimentar para ver se o negócio é bom mesmo, hein? Minha filha querida Vitória, Jéssica Lima, Tiago lá nos teclados. Deus abençoe esse trio maravilhoso. Suelen Dias está dizendo, sozinho não conseguimos realmente. Então, Suelen, não consegue, né? Sozinho nós não vamos. Hoje mesmo nós temos um pequeno grupo, você pode participar, não somente Suelen, mas todos estão convidados. Se vocês quiserem participar de algum grupo, você pode usar o 38 988 060688 para você pedir lá na secretaria da igreja, vai lá no site da igreja, vê como é que faz para poder participar de um pequeno grupo. Hoje, 19h30, nós temos isso, pequeno grupo, ok? A Ana está confirmando, Joyce Dias está dizendo, conte comigo, minha irmã, conte comigo também, Su. Leonardo Barbosa está afirmando aquilo que foi dito por Rosângela, não é verdade? Arriscamos pouco nas coisas do Senhor, arriscamos pouco, né? Impressionante o quanto que as pessoas investem, né? Nas suas profissões. Devem investir, tá certo, não estou dizendo que não tem que investir, não, tem que investir. Mas quando se fala das coisas do Senhor, né, a gente fica assim com aquela medinha, né? Ana está confirmando com amém. Alexandre Pereira, que é amigo de Suelen, agradecendo o convite. Alexandre, seja bem-vindo aqui, tá bom? Deus te abençoe, Alexandre. Obrigado pela sua participação. Pamela Ventura está dizendo, comigo também, o relógio para mim. Comigo também você pode contar, a Pamela está dizendo aí. Alexandre Pereira está dizendo, obrigado, Su. Um dia vou com você fazer uma visita. Aí, convidando aí, muito bem, Deus abençoe. Quando você quiser vir, as portas da igreja estão abertas, Alexandre. Nesse tempo de pandemia, a gente está precisando fazer o quê? Uma reservazinha pela quantidade de pessoas, né? Ontem nós atingimos quase 110 pessoas aqui. A reserva está sendo feita pelo site da igreja. A propósito, sobre a reserva, nós já temos uma novidade nessa semana para fazer reserva. Você vai poder ter uma facilidade maior para agendar e desagendar também. O nosso gerente de TI, Rafael Souza, já está fazendo os últimos testes. Joyce Dias está dizendo, eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Eu nasci para te adorar, meu Deus. Glória a Deus. Pastor Leonardo está colocando o trio Viva a Vida. Ana Lima está dizendo, linda a interpretação, Joyce. Deus abençoe. Verdade, Ana. Daqui a pouco você também, né, Ana, vai estar cantando com a gente aqui. Quero saber quando, hein? Joyce Dias está dizendo, oi, Alexandre, vai ser um prazer te receber. Amém, Joba. Tereza Soares está dizendo, que voz maravilhosa, Deus abençoe minha filha Joyce. Não sabia que você era mãe de Joyce, não, Tereza. Eu sei que é mãe no sentido de carinho, né? Essa Jobinha é diferenciada, viu? Ela é. Elis Batista está dizendo, linda demais, Joba. Deus abençoe. Olha, agora já começou a falar umas coisas assim que eu não sei não. Alexandre está dizendo, estou precisando me reencontrar na vida. Aqui é o lugar, Alexandre. Viva a Vida é o lugar de você encontrar, que vai ao ar de segunda a sexta, de 9 às 10. Joyce está dizendo, obrigado, meu amor. Leonardo Barbosa está dizendo, Deus te abençoe, orando por ti. Joyce está respondendo, você pode reencontrar em Jesus, ele tem novidade de vida para você, Alexandre. Antônio Braga está dizendo, meu irmão Antônio Braga lá de Muritizeiro, é com Jesus que nós temos que caminhar. O que tem acontecido em minha vida, nem eu e nem minha esposa Maria não deixamos de estar com Jesus, porque ele é o único caminho. Amém, meu irmão? O irmão Antônio Braga perdeu o filho dele esse ano, mas ele está sendo encorajado, ele tem experimentado o Espírito Santo de perto. Jobinha está dizendo, pode vir, está prontinho, já estou passando aí. Rosângela Brito está dizendo, vozes abençoadas. Rosângela, se quiser levar lá na Igreja Batista Alcides Rabelo, tá bom? Faça contato comigo, não sai assim fácil não, né? Estou brincando. Tati Cerqueira está dizendo Mateus 10,16. Eu não sei o que está dizendo lá em Mateus 10,16, mas se está na Bíblia, e se Tati está dizendo, é bom, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse encontro maravilhoso que o Senhor tem nos permitido estar aqui todas as segundas, todas as semanas,
né, de segunda a sexta, de 9 às 10, palavras, mensagens, canções como essa que nós ouvimos aqui hoje, orações, encorajamento do Espírito Santo do Senhor. Abençoe os meus irmãos, cada um aqui, os meus amigos, todos esses que estão assistindo agora e aqueles que assistirão depois, o Viva a Vida. Continue conosco, permaneça conosco, com o Teu Espírito Santo nos conforte e nos console. Para todo sempre nós oramos em nome de Jesus. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um restante de semana, uma semana abençoada na presença do Senhor. Olha, amanhã de 9 às 10, aqui, tá bom? Viva a vida! Deus te abençoe e até a próxima!